bom ver a casa assim cheia. O que um título esquisito não faz, né? O que será que eu vou falar hoje com esse título estranho? Um anjo chamado mãe. Será? Primeiro, para a gente começar a reflexão da noite, eu queria lembrar o que os Espíritos falam a respeito dos anjos. O que seriam os anjos? Os Espíritos puros, os Espíritos que já chegaram, né, àquela perfeição que a gente está buscando, que já estão bem mais evoluídos que a gente e já estão ajudando a gente. Então, a minha comparação hoje da maternidade com a angelitude é para mostrar que mães não são perfeitas. A gente pode até achar que a nossa mãe é um anjo, mas ela é tão imperfeita quanto eu. Porque essa visão romântica da maternidade, né, nos apresenta essa ideia de que mães são perfeitas, são angelicais, são santas. Essa visão, frequentemente, o que ela faz? Ela favorece a opressão sobre aquelas mulheres que hoje, nessa sociedade mais modificada, né, mais competitiva, decidiram se tornar mães. Porque além das tarefas domésticas, né, a maternidade também exige uma maior presença da mulher em relação quando comparada à paternidade. A maternidade exige a maior presença da mulher junto ao filho. E a sociedade, então, cobra muito mais essa presença e essa atenção da mãe do que o pai. Porque a sociedade tem mais expectativas em relação às mães. E quanto maiores as expectativas, maiores são as cobranças também que recaem sobre as mães. Então, as críticas que elas recebem também são grandes. Quando, por exemplo, buscam uma qualificação profissional, quando, por exemplo, buscam uma atividade física, isso, algumas vezes, não é bem visto pela sociedade. Então, hoje aqui, eu não estou só como palestrante, eu também estou como mãe, que está anos-luz de ser uma supermãe ou ser um anjo, mas que pelo menos está tentando ser a melhor mãe que eu posso nessa vida. Mas antes da gente falar sobre maternidade, a gente vai ter que falar sobre reencarnação. Porque a gente sabe, aqui na doutrina espírita, que nós não somos esse corpinho apenas. Nós não começamos, a nossa história não começou com ele e também não vai terminar com ele. E a doutrina nos explica que ninguém se torna mãe por acaso. Mesmo quando a maternidade não foi planejada, não foi desejada, né? Ela não aconteceu por acaso. Existe uma trama por trás disso que, para a nossa compreensão de hoje, está muito além. Mas essa trama rege os nossos destinos. E eu disse rege e não determina. Para a doutrina espírita, a maternidade é uma missão. Uma parte da nossa vida que nós temos uma tarefa a cumprir. E que quando estávamos lá na erraticidade, no plano espiritual, a gente aceitou essa missão. Aceitamos porque sabíamos, como espíritos, que essa era uma oportunidade de crescimento espiritual. E lá também, quando a gente aceitou essa missão, na maioria das vezes, através de uma coisa que a gente chama de planejamento reencarnatório, se reúnem os espíritos, né, da mãe e do filho para planejar essa nova existência. Isso quando são espíritos que a gente diz simpáticos. Mas acontece também de isso não ser uma regra. E aí a gente acaba vendo aqui, neste planeta, relações conturbadas entre mães e filhos. E sobre o amor materno, o Livro dos Espíritos nos traz, na questão 890, a sublime diferença entre ser genitora, como nos animais, e ser mãe, que é muito mais que um instinto, um sentimento.
Kardec pergunta se seria uma virtude o amor materno ou apenas um sentimento instintivo que é comum tanto aos homens quanto aos animais. E eles respondem que é as duas coisas, né? Que o amor de mãe visa, claro, a conservação dos filhos, mas no animal esse amor se limita às necessidades apenas de conservação da vida deles. Quando não existe mais essa necessidade, quando o animal já consegue se manter sozinho, esse vínculo se rompe. Diferente, né, com o vínculo da mãe, que esse amor persiste pela vida inteira, se transformando em devotamento e abnegação, né, que são virtudes. E esse amor sobrevive, né, aos laços terrenos, ele nunca mais se rompe. Bom, se nós aqui estamos todos juntos, né, planejamos a nossa estada neste planeta, pais, mães e filhos, em um planeta de expiações e provas, como já sabemos, significa que todos nós somos espíritos imperfeitos e estamos em busca da renovação de nós mesmos. Portanto, não existem mães perfeitas. E isso é importante não só para nós vermos isso, enxergarmos isso como filhos, mas também nós, na posição de mães. Porque às vezes a gente acha que está tomando a melhor decisão para o filho. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, gente, todos nós somos precários emocionalmente. Ainda estamos na infância espiritual, tanto pais quanto filhos. Somos imaturos ainda. Estamos construindo essa evolução pouco a pouco. E a maternidade, como eu disse antes, é uma missão que os espíritos dizem que a gente leva séculos, muito mais que isso, para aprender. Então, a cada existência eu estou aprendendo a ser mãe, eu estou aprendendo a ser pai, um pouquinho cada vez, né? E a gente só aprende aqui, encarnados. A gente só aprende na prática. Infelizmente, não vem manual. E é por isso que a posição da maternidade, ela é tão frágil e ao mesmo tempo, às vezes, é tão pesada. Só que é na relação mãe e filho onde os espíritos encontram a capacidade, a maior oportunidade de exercer o amor. É através da relação mãe e filho. Bom, para a doutrina espírita, nós encarnamos com 3 designações, todos nós. As missões, que é a área da nossa vida em que temos um propósito, onde nós temos tarefas a cumprir. Nós vamos fazer, né, assumir os compromissos, a gente vai realizar os compromissos que assumimos lá na erraticidade, no plano espiritual. Nós também temos as provas. Todos nós aqui também, uma parte da nossa vida, nós estamos nos experimentando para adquirir virtudes, exercitando as nossas capacidades morais, exercitando aquele conhecimento todo que eu já adquiri ao longo da existência e eu estou colocando esse conhecimento, essa aquisição moral em prática. São as provas. E é claro, todos nós temos o que expiar. É uma parte da nossa vida em que precisamos fazer ajustes, né? Resgatar os nossos débitos, que são em virtude dos nossos equívocos passados. Então, todo o tempo, enquanto espíritos encarnados, nós estamos do berço ao túmulo, trabalhando esses 3 eixos constantemente em nossas vidas. E a maternidade caberia então a esse primeiro eixo das missões. E falando em missão, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 821, em relação à função da mulher.
ele pergunta se as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. E é claro, as mulheres sabem a resposta. Sim, até mais. Né? Até os espíritos concordam que a mulherada é mais importante. Brincadeira, gente. E eles respondem que é maior, por quê? Porque é a mulher quem lhe dá as primeiras noções da vida. E aqui eles estão se referindo à maternidade. E venhamos e convenhamos. Vamos observar 3 pontos para verificar essa importância. Todos no planeta Terra, sem exceção, experimentamos o envolvimento de uma mãe. Seja ela biológica, adotiva ou postiça. Aquela avó que criou, aquela tia que criou, a irmã mais velha que assumiu a responsabilidade pelos irmãos mais novos. Então a maternidade, ela não está exclusivamente vinculada à gestação e ao parto, né? É uma relação de amor entre aquela mulher que decidiu cuidar, né, de outro espírito. Não necessariamente precisa ter um envolvimento biológico. Em segundo lugar, é impossível alguém vir a este mundo sem a presença da mãe. Eu posso vir a este mundo sem a presença do pai, sem a presença da mãe nunca. Não que o pai não tenha sido envolvido na concepção, mas é impossível eu nascer sem a presença de uma mulher. Em terceiro ponto, todas as mães exercem tremenda influência sobre os filhos. E a nossa reflexão hoje é só sobre esse ponto. Sobre a influência que as mães exercem sobre os filhos. Porque o primeiro e o segundo ponto é autoexplicativo, não tem que a gente questionar. Mas a influência que nós exercemos como mães sobre os nossos filhos é enorme. E antes da gente esmiuçar isso, eu queria colocar para vocês a maternidade do ponto de vista do filho. Para os nossos filhos, existe uma mãe na infância, uma mãe na adolescência e uma mãe na vida adulta. Para os filhos, são 3 mulheres diferentes. Mas para a mãe, essa posição nunca muda. E é aí que embola o meio de campo. Porque isso complica a relação. Quando a mãe cuida de um filho adulto, da mesma forma que ela cuidava dele quando criança. Aí a relação começa a complicar. Essa influência começa a não ser tão boa. Aqui, gente, qual que seria o ideal? Que desde o nascimento começasse a haver um movimento dos 2 lados. Começasse a haver entre mãe e filho, vai doer o que eu vou falar agora, hein? Um progressivo afastamento físico, para que ao mesmo tempo houvesse um aprofundamento moral de ambos. Ou seja, as mães, a função delas é se tornar desnecessárias. E eu falei que ia doer. Então, se nossos filhos ficam tempo demais nas nossas asas, nas nossas casas, ele não amadurece o que deveria. Porque quando o filho não precisa realizar esforços para dar conta da própria vida, para garantir a sua autonomia, muitas questões de ordem emocional não são desenvolvidas, ficam estacionadas. E aí você começa a ter adultos imaturos. Mas não adianta ter esse afastamento físico e manter a relação de dependência emocional. Aí não adianta do mesmo jeito. Lembrando, gente, como eu disse lá, não existem mães perfeitas, assim como não existem pais perfeitos e não existem filhos perfeitos. Esse processo de aprofundamento moral, de afastamento físico,
da gente começar a empurrar o filho para o mundo, esse processo não é perfeito também. A gente, como mãe, não pode esperar a perfeição nesse processo, nem de nós, nem dos nossos filhos. Esse processo é xoxo, é capenga, vai indo como dá e tá tudo bem. O filho não está pronto para ir para o mundo nunca e não vai ficar pronto. É lá no mundo que ele vai se aprontar. É lá no mundo que ele vai ficar, ganhar a sua autonomia. O que acontece é que às vezes a gente não quer deixar. A gente quer segurar um pouquinho mais, achando que não está pronto ainda, achando que a gente pode ajudar mais um pouquinho. E é aí que complica. E a gente tem que confiar nesse processo. Porque quem inventou esse processo foi Deus. Deus é perfeito. Como é que a gente vai desconfiar disso? Como é que a gente não vai confiar nisso? Então, não seria uma certa desculpa da nossa parte, né? Achar que o filho só pode ir bater a asa a hora que ele estiver 100% pronto para ficar ali, ó, grudadinho na gente? É gostoso, né, Marcão? Mas é preciso, gente. É preciso deixar ir. Porque se os nossos filhos não forem ensinados desde cedo, né, a fazerem por eles mesmos, as suas asas não se fortalecem. E como eu disse, a boa mãe, ela se torna desnecessária. Então é por isso que desde cedo a mãe tem que começar a dizer não. Mesmo com aquela vontade doida de dizer sim. A gente tem que sim, desde cedo, ir recusando algumas ajudas para que eles possam começar a desenvolver a sua própria musculatura, tanto física, quanto intelectual, quanto moral. E voltando a essas fases aqui que eu coloquei, onde nós, para os nossos filhos, somos 3 mães diferentes, 3 mulheres diferentes, acontece uma coisa que é muito interessante, que quem explica é Leon Denis, lá no capítulo 8 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Trocando em miúdos, ele diz que toda a nossa memória espiritual, todas as nossas vidas anteriores e as memórias que estão sendo construídas dessa, elas vão ficando armazenadas em nosso espírito, né, como se fossem camadas de frequência. Então, quando eu experiencio, né, eu vivencio alguma experiência nessa existência que tem relação de frequência com aquela experiência do passado, seja do meu passado nessa existência, na infância, na adolescência, ou seja, experiências anteriores que eu não tenho memória, mas que está lá armazenado, eu vou entrar naquela atmosfera. Quantas vezes a gente não sente um perfume de alguém, um perfume lembra de uma pessoa? A imagem daquela pessoa vem na nossa mente, às vezes vem toda uma cena do que aconteceu, uma música quando a gente escuta. A gente não é capaz de retornar essas memórias e ressentir aquilo que a gente sentiu por breves momentos? Se isso é possível com coisas boas, memórias boas, imagine com as nossas feridas morais. Então, quando a gente vivencia, tem uma experiência que é semelhante àquela experiência traumática que eu tive, uma experiência não boa, eu volto àqueles lugares de dor. A nossa emoção, o nosso sentimento vai retornar a esses lugares, podendo gerar angústia, ansiedade, medo. Então, quando eu sou mãe, na infância do meu filho, a minha infância vem à tona. Quando eu sou mãe, na adolescência do meu filho, a minha adolescência vem à tona. E assim por diante. E eu, inevitavelmente, vou começar a fazer comparações. Não é errado, a gente tem que observar as nossas experiências
compará-las com as experiências atuais, porque é assim que a gente aprende. O problema é quando a gente comunica isso para os filhos. Porque eu na sua idade fazia isso. Porque eu na sua idade era assim. Eu acho que isso não é muito bom. Porque o meu filho não sou eu. É um espírito diferente, que está tendo experiências diferentes. Não tem como eu comparar. Não tem como eu comparar a minha infância, a minha adolescência com a adolescência do meu filho. Né? Então, gente, embola novamente o meio de campo. E separar o que foi a minha experiência da experiência que os meus filhos estão tendo agora é um grande trabalho que a gente precisa ter o tempo todo. Por exemplo, uma situação que pode acontecer, hipotético. Se a nossa mãe faltou pra gente na nossa infância, seja porque era muito ocupada e não conseguia me dar a atenção que eu queria, seja porque desencarnou cedo, ou porque simplesmente foi embora. E agora eu sou mãe. Qual que é a minha tendência? Tendo tido essa experiência, eu vou tentar ser ou dar tudo aquilo que eu não tive para os meus filhos. Isso é muito bonito, mas tem um problema. Não necessariamente o que aquele espírito precisa agora é aquilo que me fez falta. Então, se eu queria que minha mãe tivesse brincado mais comigo na infância, tivesse conversado mais comigo na adolescência, e ela era muito ocupada e ela não pôde me dar essa atenção, esse carinho, aí eu vou me tornar essa mãe aqui, né? Que está fazendo tudo sempre junto com o filho, que fica perguntando tudo da vida dele, fica se intrometendo nas relações íntimas dos filhos, não desgruda, não deixa o filho fazer nada sozinho. E tá lá o filho pensando, misericórdia, minha mãe não desgruda de mim, minha mãe não deixa eu fazer nada. Eu já vi alguém que se identificou ali atrás. Minha mãe não deixa eu fazer nada, não desgruda, não me deixa em paz. E tá lá a gente fazendo o quê? Se descabelando, tentando dar conta disso tudo, dessa atenção toda. E quando não consegue estar lá, grudadinho com o filho, a gente se sente culpada. Né? Ele querendo que a gente deixe em paz e a gente se sentindo culpada, achando que ele queria. Mas não, quem quer é a gente, não é ele. Né? E será que ele precisa disso? Será que esse excesso é o que ele precisa? Talvez fosse o que eu precisava, que eu não tive, mas não o que ele precisa. E aí, tem um outro ponto, que aí os pais também ajudam, não é só as mães. Quando em relação à matéria, meus filhos não vão passar pela necessidade que eu passei. Meus filhos, né, vão ter hoje tudo o que eu não tive. Aí piora. Aí piora. Porque, como diz o Rossandro, a gente está privando eles da oportunidade de terem as suas próprias conquistas, assim como a gente teve. A gente está cortando as asas deles antes delas serem formadas. Então a gente precisa ter cuidado, principalmente porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, nada mais nem menos do que Santo Agostinho nos fala que o dever dos pais, ou seja, o dever da mãe também, é observar profundamente os filhos desde o berço, para poder identificar as suas tendências e, portanto, as suas necessidades morais. Essas sim devem ser completamente atendidas pelas mães. E cada filho nosso vai ter necessidades diferentes, porque são espíritos diferentes com bagagens também diferentes. Então, a gente deve se analisar como mãe porque se eu ver que eu estou suprindo os meus filhos daquilo que me faltou, então, na verdade, eu não estou cumprindo essa orientação de Santo Agostinho.
eu não estou olhando para eles, eu estou olhando para mim. Eu não estou observando as necessidades deles, eu estou observando as minhas feridas, as minhas carências. E o desafio aqui é conseguir, como mãe, separar a infância que eu tive, a minha infância, da infância do meu filho, a minha adolescência da adolescência do meu filho e a minha vida adulta da vida adulta dele. Mas tem um outro ponto. Se Santo Agostinho nos orienta que nós devemos observar os nossos filhos para ir gerenciando, né, as tendências, significa que eu preciso estar em condições morais de fazer isso também. Eu estou me capacitando moralmente para poder guiar o meu filho? Eu estou fazendo isso também? Como a gente disse, como os Espíritos dizem, maternidade é um exercício. Então, eu tenho que ir me capacitando para poder oferecer o que aquele espírito precisa naquela encarnação. E os espíritos também disseram a Kardec que Deus colocou o filho sob a tutela daqueles pais para que eles direcionassem o filho no caminho do bem. Cego não guia cego. Então eu preciso me capacitar sim para ser mãe. E como eu me capacito? Nós temos o melhor exemplo que Deus poderia nos dar: Jesus. É assim que eu me capacito. Só que, infelizmente, as mães idealizam a maternidade. A gente idealiza, a gente planeja, a gente sonha. Só que quando chega aqui, mesmo que a gente planejou tudo lá no plano espiritual, que a gente assumiu o compromisso de receber um espírito para amar e educar, quando chega aqui, a gente inverte. A gente muda o sentimento para o apego. A gente não desapega. E é o que a gente precisa fazer, desapegar tanto dos filhos quanto das nossas próprias carências. Porque se eu ficar focada naquilo que me aconteceu como filha, eu não vou conseguir seguir adiante como mãe. E é por isso que hoje a gente está vendo pais envelhecendo sem poderem descansar. Pais que já podiam se aposentar, mas não conseguem, porque os filhos ainda não estão prontos para dar conta da própria vida. Só que os pais que ainda estão vivendo essa história e que pensam dessa maneira, é porque eles estão tendo uma perspectiva puramente material da vida. E uma realidade, gente. A gente estuda isso na doutrina quase sempre. Ninguém fica pronto nunca. A gente desencarna sem estar pronto. Porque se a gente sabe ficar pronto, significa que eu virei espírito puro, não é? A gente não fica pronto nunca. Então, a reencarnação, ela é esse processo contínuo, né, de aprontamento. Só que a finalidade da vida corpórea não é o aprontamento material, é o aprontamento de ordem espiritual. E é isso que deve ser o foco das mães, e não a prosperidade material dos filhos. E a Anália Franco, ela tem uma mensagem chamada Vigília Maternal, que é uma orientação, é uma cartilha para as mães. E a Anália Franco, ela viveu a vida inteira, né? A sua vida foi dedicada a mulheres, a criar instituições de estudo, a criar instituições para cuidar de crianças carentes. Ela viveu a vida inteira pensando na maternidade, instruindo mães e educando crianças, né? Então eu acho que ela tem um pouquinho de competência para dar algumas dicas para a gente. Nessa mensagem, ela diz assim: dosa, é uma orientação para as mães. Dosa o sal da energia e o mel da brandura, nos condimentos da educação. O
que ela está querendo dizer? Que mãe não tem que ser só rigidez e austeridade, mas também não pode ser só doçura e condescendência. A gente precisa dosar, tornando essa mistura meio agridoce, para que a educação dos nossos filhos os tornem maduros emocionalmente. Ela diz ainda que nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. E é comum, às vezes, a gente ver os extremos, né? Ou mães que não regram nada, deixam livres, leves e soltos, ou, pelo contrário, aquelas que têm aquela marcação cerrada, querendo controlar tudo, querendo resolver os problemas para os filhos, ou pior ainda, se desdobrar, se virar em quatro, para que os filhos nem cheguem a ter problemas. E aí, eles não vão conseguindo ir tomar as regras da própria vida, as rédeas da própria vida. A gente esquece que esses espíritos que hoje estão como meus filhos, eles estão carregando eles estão trabalhando também naqueles 3 eixos. Eles vieram com os seus propósitos, terão as suas provações e as suas expiações para dar conta. Então, gente, será que eu tenho que ficar pensando na prosperidade material, no cuidado material dele o tempo todo? Porque pode ser que aquele espírito que está com o meu filho hoje, êxito na encarnação para ele, seja apenas por esta existência resistir a um vício que já está atrasando ele a existências passadas, a várias vidas. Pode ser que para aquele espírito, êxito seja passar por uma dificuldade intelectual ou uma dificuldade psiquiátrica para não correr o risco de usar a sua inteligência para o mal, como ele já está fazendo há várias vidas. Pode ser que para aquele filho, para aquele espírito que está como meu filho hoje, êxito para ele seja desfazer algum laço de ódio, algum laço doente, né, para com os espíritos que hoje compõem a minha família terrena, né, em relação, né, em virtude de dívidas do passado. E é interessante que lá no livro Vida e Sexo, Emmanuel vai falar, no capítulo 15, que o lar é um pouso de desligamento, onde os espíritos vêm desfazer laços doentes, complicados, e refazer esses laços em formas de laços familiares, para tentar fazer diferente dessa vez. Então, ao mesmo tempo que eu estou desvinculando relações complicadas, eu estou tentando fazer essas relações de forma diferente, mais saudável, para poder, vamos ver se dá certo dessa vez? Vamos ver se a gente se perdoa? Vamos ver se a gente para de um perseguir o outro, porque agora a gente é mãe e filho, a gente é pai e filho? Então, quando a gente começa a entender isso como mãe, que a perspectiva é outra, que não é a prosperidade material, e sim que a finalidade é que os nossos filhos consigam, nessa existência, trabalhar na conquista de si mesmos, aí tudo muda. Aí a nossa visão de maternidade muda. Esse vínculo se torna ainda mais forte. E a Nária Franco continua dizendo: não cultives desgostos, ser fiel à esperança, não fite ingratidões, nem colecione queixumes. Quando nós, mães, que hoje a palestra é para nós, quando nós mães nos colocamos nessa posição de reclamações e de queixas, porque o meu filho isso, porque a minha filha aquilo, né? E aí desfia. Quando a gente se coloca nessa posição é porque a gente está idealizando aquele filho.
Porque é claro, que mãe não passou 9 meses imaginando como seria aquele bebê, aquela criança, como ele seria como adulto? Que mãe aguentou ficar 9 meses com aquele ser crescendo dentro de si e não idealizando como ele seria? Ele seria o filho perfeito, porque eu como mãe vou fazer assim, assim, assado, porque eu não vou deixar meu filho fazer aquilo, outro. Que mãe não idealizou isso? Mas, infelizmente, isso atrapalha, né? Porque na nossa imaginação, esse filho teria que ser perfeito, mas nós não somos mães perfeitas. Muito pelo contrário, quando alguém cobra uma perfeição da gente, cobra coisas da gente como mãe, a gente fica brava, né? A gente não gosta de ser cobrada. Então, não é justo eu também cobrar eu idealizar esse meu filho, esse comportamento. Então, quando a gente se põe nessa posição de queixa, a gente fica frustrado com algumas coisas em relação à maternidade, que não foi bem do jeito que eu imaginei, é porque, novamente, eu não estou cumprindo aquela orientação de Santo Agostinho. Eu não estou observando meu filho, eu estou olhando para mim, eu estou olhando para os meus sonhos, eu estou olhando para os meus ideais, para as minhas carências. Então, ela continua, que a mãe tem que ser operosa e humilde, mas não escrava. Que ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Quando a gente cede sempre, vai, faz o que você quer, significa o quê? Que eu não estou nem aí. Significa que esse vínculo está doente. Que a gente tem que ser previdente, aparando os caprichos dos filhos. E não deformar o sentimento que pulsa em nosso peito. Aqui, ela está falando em relação àquele amor que vira apego. A gente, às vezes, acaba deformando esse amor. E dizer sempre sim não é o caminho. A gente precisa ter coragem e muito amor para dizer não. E quando a gente está dizendo não para os nossos filhos, desde cedo, a gente está mostrando para eles que a vida também vai falar muito não para ele. E esses nãos serão até mais frustrantes e dolorosos. Mas que está tudo bem, a vida fala muitos nãos para a gente. E os nãos, eles ensinam, eles corrigem e acabam, às vezes, livrando a gente de muita enrascada. E fazendo isso desde cedo, o que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos? Ensinando eles a ser resilientes, a driblar as frustrações. Porque frustração chateia, mas não mata. E na verdade existem 2 motivos pelos quais nós mães temos medo, aliás, motivos pelos quais nós cedemos aos nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, o que nos move a fazer os caprichos deles é a nossa falta também de resiliência e paciência. Quem aqui, mãe, já não deu um brinquedo, um doce, alguma coisa só para fazer parar de chorar? Então, isso é uma falha nossa. Por quê? Porque a gente está ensinando esses pequenos, como é que a gente vai ensinar esses pequenos a serem resilientes e aguentar as frustrações de não ter o doce antes do almoço, por exemplo, se a gente não aguenta meia hora de choro na orelha? É para se pensar. Quantos sims a gente falou só para parar de chorar, para parar de espernear? Isso não é ensinamento. E o segundo motivo pelos quais as mães cedem, aí esse é um pouco mais pro coração. Porque às vezes a gente acha que esse não vai abalar aquele sentimento, aquela relação vai se fragilizar, vai se abalar. Principalmente com o filho adolescente. Como dói ver aquela cara que está olhando para você te achando a pior mãe do mundo porque você não deixou ir na festa. Essa cara dói, esse olhar é um olhar que dói. E às vezes a gente fala assim só para não receber esse olhar. E na vida adulta também.
Porque eu, como adulto, já olhei bastante assim pro meu pai quando ele me falou não. Então, mas a gente tem que lembrar que foi Jesus que nos recomendou: seja seu falar sim, sim e não, não. O não faz parte do processo educativo. Mesmo os nossos filhos sendo adultos, essa experiência eu ainda não tenho, mas terei, né? E espero estar bem atenta, porque os adultos, filhos adultos, também precisam escutar nãos. É em casa, com os pais, que os filhos vão aprender qual vai ser a relação deles com o mundo, né? E se na nossa casa todos os caprichos são sempre atendidos, o que eu estou ensinando para o meu filho? Vai lá, bem, vai para o mundo, que o mundo também vai fazer suas vontades. É assim, gente? Não. E aí o filho sai como pro mundo? Ele sai sem saber lidar com nenhum tipo de frustração. E hoje é comum a gente ver vídeos na internet de filhos adultos se jogando no chão porque a mãe não dá um iPhone. Né? Eu ia colocar um vídeo aqui, mas ele era muito longo, aí eu decidi tirar. Bom, a Anália Franco, ela finaliza essa mensagem dizendo que, embora a gente se sinta torturada nessa abnegação incompreendida, a gente tem que mostrar aos nossos filhos que a lei divina é insubornável e que todo espírito é responsável por si próprio. A gente precisa lembrar que os nossos filhos são espíritos livres. E isso quer dizer o quê? Eles têm a própria consciência. Os nossos deveres de maternidade devem ser cumpridos. Mas, como eles possuem consciência própria, às vezes, mesmo eu sendo a mãe mais consciente, a mãe mais presente, a mãe mais atenta do mundo, ainda assim o meu filho escolhe, né, seguir um caminho diferente. E esse é um desafio muito grande para as mães. Mas a gente deve persistir até o fim, né? Não descuidar dessa educação moral nunca. E lembrar que dever cumprido na maternidade não significa resultados excelentes. A gente, no máximo, tanto pais, quanto mães, quanto filhos, vão sair dessa existência, no máximo, com caminhos andados. Mas com resultados excelentes, ninguém sai. Porque todos nós estamos ainda nesse processo de recuperação das nossas almas. Aqui só existiu uma mãe que teve resultados excelentes, e eu não preciso falar quem foi, né? Essa foi a única mãe que passou pela Terra que teve resultados excelentes. Então, é nesse espelho que a gente tem que se mirar. E essa relação de amor com os nossos filhos, ele nunca vai se romper. Esse vínculo, ele continua após o desencarne. E como Leon Diniz diz, vai ficando acumulado no nosso espírito essas experiências de amor. Tem um poema muito bonito da Maria Dolores, chamado A Enfermeira do Além. Conta a história de um espírito que desencarnou e se dedicou a cuidar de espíritos no umbral, como uma enfermeira. E por 30 anos ela fez esse serviço, até que chegou a ela uma mulher cega, ferida, e essa mulher começou a contar a sua história, de que ela tinha tido uma mãe que a criou como uma boneca, que fez todas as suas vontades, fez todos os seus caprichos, que criou aquela menina para ser uma dama e não uma trabalhadora. Portanto, a mãe a proibia de fazer qualquer serviço doméstico ou se dedicar a qualquer tipo de profissão, porque o destino dela era se tornar uma dama, uma mãe e uma esposa. Seguindo as orientações da mãe, aquilo que a mãe tinha programado para ela, ela se casou e teve um filho, mas ela não tinha a resiliência para poder cuidar da própria família. E acabou, como ela foi criada apenas para os prazeres do mundo, ela acabou por abandonar aquela nova família e se dedicou aos prazeres do mundo. Acabou se viciando em drogas e depois de uma tragédia familiar, tirou a própria vida. E aí aquela enfermeira, conduída daquela situação, pergunta para aquela mulher: se hoje você encontrasse essa mãe,
que foi a responsável pela sua rebeldia, pela sua derrocada, você conseguiria perdoá-la? E a moça responde: eu não tenho nada que perdoar a minha mãe. Ela viveu a vida inteira só por mim. Ela fez tudo o que podia por mim. Ela me amou muito. Quem fez o mal fui eu. E aí, a benfeitora apenas respondeu: Deus louvado, encontrei o que procuro. Venceremos na terra do futuro. Filha do coração, a tua mãe sou eu. Esse poema, ele é bem longo, tá? Ele é muito longo e é muito bonito. E ele nos remete novamente ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está todo ensinamento para pais e para filhos. Onde Kardec diz que honrar pai e mãe é, antes de mais nada, uma relação de respeito. Que a gente não precisa louvar, adorar, santificar os nossos pais, mas a gente precisa ao menos respeitá-los e ser gratos por eles, porque nós devemos a vida aos nossos pais. Eles podem não ter conseguido fazer nada de bom para a gente, mas a gente deve, no mínimo, respeito e gratidão, porque a gente só está aqui encarnado, tendo essa oportunidade de redenção por causa deles. Então a gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe da melhor maneira que pudermos. E a melhor maneira é sermos boas mães, bons pais, né? O melhor pai e a melhor mãe que eu puder. E mesmo que nessa existência você tenha decidido ser apenas mãe de pet ou mãe de planta, né? Não tem problema. Porque você pode agradecer aos seus pais sendo a melhor pessoa que você puder, respeitando a si mesmo e respeitando os seus semelhantes, né? E tomando as rédeas da própria vida, sendo responsável pelas próprias escolhas e podendo ser no futuro o apoio dos seus pais na velhice. Então, como mães, o que nós temos que ir fazendo? Temos que ir diminuindo a nossa intensidade de presença na vida dos filhos para que possa ir aumentando, né, a intensidade da presença deles mesmos na vida deles. A gente tem que encontrar espaços de diálogos, de reflexão, para ir trabalhando no aprimoramento moral, nosso e deles. Mas isso não quer dizer colocá-los num lugar de igualdade conosco. Porque Deus nos colocou aqui primeiro para recebê-los. E quando os nossos filhos retornarem ao plano espiritual, se Deus quiser, a gente vai estar lá para recebê-los também. Assim como os meus pais, se Deus quiser, vão estar lá para me receber também. Então, essa relação de hierarquia nunca cessa. Então, o meu filho, hierarquicamente, eu, como mãe, hierarquicamente sou superior. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente compartilha algumas angústias com os nossos filhos que eles não têm ainda a maturidade para absorver. Às vezes a gente acaba colocando eles de igual na conversa e eles não têm. Quando a gente vê um pai sofrer, uma mãe com problemas, o que a gente quer? Salvá-los. E às vezes os nossos filhos não têm essa capacidade. E eles sofrem. E isso também quer dizer que se eu estou me achando grande igual minha mãe, se eu estou me colocando num lugar a ponto de poder criticá-la, de tentar mudá-la, de querer resolver a vida dela, significa que eu estou querendo burlar essa hierarquia que Deus colocou. Eu estou querendo ser maior que a minha mãe. Então a gente tem que ser atento a isso, porque nós fomos colocados aqui para educar os nossos filhos. Quem fez isso foi Deus. Então a gente tem que respeitar essa hierarquia. E aí vocês me perguntam: tá, Renata, mas e aquelas mães que não foram boas para os seus filhos? E a resposta está onde? Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala que alguns pais, é certo, descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas
É a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos. Então, gente, a gente não tem que criticar os nossos pais. Eles prestam contas com Deus, né? E aí a gente tem que fazer as pazes com as escolhas deles, da nossa criação. E colocar, reservar um bom lugar para os nossos pais em nossos corações. E se eu não fizer as pazes com as minhas experiências, as escolhas que eu fizer vão acabar saindo desse lugar dolorido. As minhas escolhas como mãe vão vir encharcadas dessas minhas carências. Então eu devo curar isso dentro de mim. Kardec também fala que aos filhos não compete censurar aos pais, porque talvez haja merecido que os pais fossem assim mesmo. A doutrina explica que a gente não nasce numa família por acaso. E se a nossa história foi assim, complicada, dolorida, não é queixa nem reclamação que vai mudar ela. Então o que a gente precisa fazer como mãe é cuidar dessas feridas. E Deus nos oferece várias oportunidades e vários recursos para cuidar dessas feridas. A terapia, essa ajuda que é tão bem-vinda para ajudar a gente a entender a nós mesmos. O Evangelho, a doutrina espírita, o atendimento fraterno. Existem inúmeras possibilidades da gente ir começando esse processo de cura. E dessa forma a gente vai possibilitar, oferecer um amor mais saudável para os nossos filhos. E cumprir com êxito a missão que Deus nos confiou de sermos mães. Para finalizar, eu deixo uma frase que é de Sebastiana Pires. Ela é dura, mas é necessário que a gente reflita. Que levantam-se momentos de progresso entre os homens e devemos em grande parte às mães abnegadas e justas, mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos-las da mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. E aí está comprovada a influência que as mães têm sobre os seus filhos. Então o recado hoje é para todos os filhos que amem e sejam gratos às suas mães. E o recado para todas as mães, obrigado por aceitarem essa missão de trazer a gente ao mundo. É isso que eu tinha.